Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Respeite o seu sono e siga o seu ritmo. Este é o tema de hoje da conversa com o médico neurologista Alain Ekeli. Ele vai falar da importância que temos em seguir aquilo que o sono determina. Tudo bem, doutor Alain? Tudo tranquilo, Marcos. Esse título aqui é sugestivo, hein? Respeite seu sono e siga seu ritmo. A escolha desse título, né, ele está relacionado a dois aspectos importantes, né? Então, ele valorizando aspectos relacionados diretamente ao sono, seja a sua qualidade, né, seja a sua duração, e aspectos relacionados ao ritmo biológico, né? Então, nesse título a gente aborda esses dois aspectos. Quem dorme muito até mais tarde pela manhã é preguiçoso? Com certeza não, né? Então, como que a gente pode desenvolver um pouco para mim responder isso? Nós podemos, eu vou dar um exemplo, acho prático, acho que fica um pouco mais fácil. Existem pessoas que dormem cedo e acordam cedo, né? Então, a gente chama essas pessoas que têm um cronotipo, têm uma característica de matutinidade, tá? Outras pessoas gostam de dormir tarde e acordar tarde. Esses é o que a gente chama de vespertinos, ou vespertino, tem a característica da vespertinidade. E tem os outros que são irregulares ou indeterminados, que se adaptam de acordo com a necessidade. A pessoa que você me colocou, talvez como exemplo, que dorme até mais tarde, na verdade não é que ela seja preguiçosa. Possivelmente ela é uma vespertina, é uma pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Entretanto, quando a gente vai avaliar ela dentro de uma circunstância em que é necessário acordar cedo, ela pode parecer com uma dificuldade para despertar e até mesmo ter um desempenho pior pela manhã, parecendo, né, para outras pessoas que não têm esse entendimento, como preguiçosa. Entretanto, se essa mesma pessoa pegar essa atividade e for colocar no período da tarde ou da noite, provavelmente, né, avaliado pelas mesmas pessoas, mudando apenas o turno, ela vai ter um desempenho melhor e não vai ser vista como preguiçosa. Eu vou aqui pedir um exemplo. Uma criança que acorda às 6 horas da manhã para entrar na escola às 7 horas. Não tem um desempenho bom. Aí chama o pai, a mãe, seu filho não tem um desempenho bom. É possível que em alguns casos o problema seja o horário em que essa criança é levada à escola? Sim, né? Então isso é bastante pertinente, né? Então, sabendo dessas características, tem pessoas que acordam bem de manhã, tem outras pessoas que têm têm um desempenho bom pelo período da manhã, outras pessoas que vão ter um desempenho bom pelo período da tarde ou da noite. A gente deve escolher, né, qual o melhor momento para que a gente faça as atividades que sejam importantes. Essa característica ela é inata, ou seja, a gente já herda, a gente já nasce com essa determinação ou com essas características. E mesmo crianças muito pequenas, né, na idade pré-escolar, já podem ter essa predisposição. Então, o que é interessante, né, se os pais observam que uma criança é difícil de acordar pela manhã, em que ela é pouco motivada para atividades escolares pela manhã, é bem possível que seja interessante fazer um teste em outro período, né? E caso ela tenha um desempenho adequado no outro período, né, o que estava acontecendo provavelmente é um desalinhamento entre o relógio biológico da criança, que essa criança provavelmente é uma criança vespertina, gosta de tarde e noite, né, com o horário escolar, que estava sendo colocado pela manhã. Estudos prévios já, né, não são até relativamente antigos, até estudos nacionais que são mais recentes, demonstram que esse desalinhamento do relógio biológico com a escola promove uma redução do desempenho escolar e um prejuízo do comportamento. E o realinhamento, ou seja, né, você oferecer à escola, né, no horário em que ela tem mais atenção, você melhora o desempenho escolar e melhora o comportamento. Isso vale para adolescente e adulto também? Isso vale para todo o espectro da vida, tá? Logo após o nosso nascimento até a nossa morte. Então, os ritmos biológicos, eles ditam, aliás, nós somos ditados pelos nossos ritmos biológicos. Cabe a nós, né, percebermos quais são os melhores horários para desenvolver determinadas atividades, né, e promover uma organização para que a gente possa usufruir melhor dos nossos ritmos e conseguir um desempenho mais adequado, um bom desempenho nas tarefas que a gente se propõe. O que é ciclo do sono? O ciclo do sono, teoricamente, ele vai estar relacionado apenas ao período de sono. Talvez algo que seja mais interessante se a gente falar em ciclo sono-vigília, que envolve o período que a gente está acordado e o período em que a gente está dormindo. Né? O ciclo sono-vigília, no ser humano, a gente habitualmente tem um período de vigília durante o dia e um período de sono durante a noite. E a gente foi selecionado durante a evolução natural para esse tipo de ciclo. Né? Então, o ciclo sono-vigília é essa alternância de sono-vigília, de claro e escuro, que a gente passa ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo da vida. É possível para eu medir qual é o meu melhor ciclo? É possível, tá? Então, é possível
do ponto de vista experimental, né? A gente ia conseguir, através de alguns exames, a gente determinar como você funciona. E do ponto de vista prático, para a pessoa do dia a dia, a gente pode fazer isso por observação, né? Isso não é difícil. Tá? Então eu vou dizer uma característica que algumas pessoas vão ter. Tem muitas pessoas, não sei se é teu caso, Marcos, que acordam no final da madrugada com um pouquinho de frio e puxa o lençol. Tá? Esse momento que a gente acorda no final da madrugada com um friozinho, puxa o lençol, ou dá uma, sabe, fica um pouquinho mais... enfim, sente esse friozinho, é o que a gente chama de nadir de temperatura, ou seja, o momento que a gente tem a nossa menor temperatura ao longo das 24 horas. Através desse nadir de temperatura, a gente consegue saber se a pessoa ela é uma pessoa que tem características boas para trabalhar pela manhã, ou ter mais atenção pela manhã, ou se é uma pessoa boa para que tenha mais atenção no período da tarde ou da noite. Vou tentar exemplificar isso de maneira bastante prática. Se a pessoa sente esse frio, esse friozinho próximo das 4 da manhã, entre as 3 e 5 da manhã, é bem possível que essa pessoa esteja dentro da característica normal, que nós vamos dizer assim, né, que não tenha nenhum problema para acordar pela manhã. Entretanto, se essa pessoa sente esse friozinho após as 7, 8, 9 horas da manhã, é bem possível então que essa pessoa seja uma pessoa de características vespertinas. É uma pessoa que vai gostar de acordar tarde e dormir tarde, que vai se sentir bem no final da tarde e vai estar no seu ápice de atenção, de força, de vigor físico no período da noite. Que prejuízo maior tem quem não segue? Bom, imagino que o mundo todo não siga esse ciclo, né? A maioria trabalha logo cedo e vai dormir bem tarde em razão das atividades. Que prejuízo isso traz para a vida ao longo da vida? O que a gente pode falar assim? Eu vou falar um pouquinho, vou desenvolver um pouquinho, uma história um pouco maior. Os ritmos biológicos, né, eles ditam eles ditam a nossa vida. E o respeito aos ritmos biológicos, quando os nossos antecedentes, os ritmos biológicos eram muito mais respeitados. Né? Ou seja, o relógio externo, né, seja ele através do relógio de pulso ou mesmo do celular, não tinha o impacto que tem na nossa vida hoje. Né? Então, nossos antepassados, eles seguiam muito mais, né, o que trazia bem-estar para eles, de acordo ao longo do dia. Hoje não. Hoje o relógio externo, né, então, seja pelo celular, enfim, a pressão da vida, ela dita muito mais o nosso ritmo que o nosso próprio relógio. Esse desalinhamento do nosso relógio biológico com o seu relógio externo, ele promove redução da qualidade de sono e redução do tempo total de sono, né, com prejuízo durante a vigília. E agora eu vou elencar, vou citar para vocês algumas das características, das consequências que esse desalinhamento promove. Então, com redução do tempo total de sono, redução da qualidade de sono, a gente observa então um aumento da incidência de doenças psiquiátricas. Né? Então, os pacientes que têm esse desalinhamento têm o maior risco de ter transtorno do humor, ou seja, depressão. Né? Esse desalinhamento também promove uma privação do sono crônica. E a gente já sabe que a privação do sono crônica, né, ao longo do tempo, ela pode estar associada até mesmo à mortalidade, com aumento de índices de mortalidade. Né? Esse desalinhamento também faz com que os pacientes que têm esse desalinhamento tenham uma insatisfação maior com a vida. Ou seja, quando a gente vai avaliar a qualidade de vida dessas pessoas, os índices são muito menores do que as pessoas que têm esse alinhamento. Né? E isso é algo bastante simples da gente promover para o dia a dia. Né? Mas promover esse alinhamento é mais uma questão da gente se ver, né? Se observar, né? E querer isso, para você conseguir como consequência, você tenha uma melhor qualidade de sono e de vida. Muito bem. Bom, então entre os dias 11 e 18 de março, no Hospital das Clínicas, na Escola Viktor Frankl, na Avenida do Café, e no Instituto dos Estudos Avançados da USP, o professor Alain e mais uma equipe, eles vão estar falando sobre o sono. E o título do evento deste ano é Respeite o seu sono e siga seu ritmo. O evento é aberto. Os eventos são abertos? Os eventos são abertos. Né? Aqui no Hospital das Clínicas, a gente vai atender a gente vai fazer um contato com os pacientes e com os funcionários, mas a gente vai ter aqui na parte pública. No Colégio Viktor Frankl vai ser especificamente para os alunos. Tá? Então a gente vai fazer uma explicação, uma explanação para eles, vamos aplicar algumas ferramentas e vamos ensinar eles, né, de como se ver e como poder se alinhar, né, o seu relógio endógeno com o relógio exógeno. E no Instituto de Estudos Avançados, aí também é aberto para todo o público. E se você se interessou, se você está com o seu ciclo do sono alterado, é só olhar o endereço do site aqui que você vai ter mais informações para poder participar deste evento.
Professor Alain, muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar a cuidar melhor do meu ciclo do sono. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.